nono ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. No caso, a gente está iniciando aqui a matéria do terceiro bimestre e eu vou estar explicando a aula 1 e 2. Agora, de primeiro, eu estou explicando a aula 1 e aí a gente vai estar trabalhando sobre pronomes relativos, também sobre os artigos definidos e indefinidos, em que situações a gente usa o que, cada um desses itens aí. No caso, pronomes relativos, a gente já andou vendo desde o bimestre passado alguns em que situação usa. A gente está aqui aumentando o número desses pronomes relativos, né? A quantidade aí em que situação vocês usam cada um. E os pronomes relativos são usados para unir duas frases. No caso, numa frase, por exemplo, um sujeito, né? Que o sujeito não necessariamente é uma pessoa, que fique claro isso, pode ser um objeto que eu esteja me referindo. E na segunda frase, eu ainda estou fazendo menção a este sujeito. E para que não fique repetitivo, eu vou usar o pronome ele na primeira frase, depois o pronome ele na segunda frase. Esse pronome ele da segunda frase vai sair e vai entrar o pronome relativo. E aí eu tenho pronomes relativos em cada situação. Os pronomes relativos, no caso who, eu estou me referindo a pessoas. O pronome that pode ser para coisas, né, e animais. O it para animais e coisas, especificamente. O use quando eu indico posse. E aí ainda eu tenho o pronome relativo where, que eu uso para duas frases, me referindo a algum lugar específico. Então aí no número 1, vocês vão completar essas três frases com os pronomes relativos aí. Tem as alternativas A, B e C dentro do quadrinho. Lembrando que vai marcar uma das alternativas que vai completar as três frases, tá? No número 2, vocês vão unir as frases usando o pronome relativo. Vocês consultem lá na página 19 da apostila de vocês. Então presta atenção aqui. O pronome relativo vai entrar aqui, tá? Então, aqui no número 3, eu vou completar com os artigos a, an ou de. A e an são artigos definidos, indefinidos. Então aqui, ó, quando que eu uso a? Se a palavra começa com consoante, eu vou colocar a. Se a palavra começa com vogal, eu coloco an. Agora presta atenção, tem algumas outras diferenças que a gente usa que a gente pode usar o artigo definido ou indefinido. Se eu uso o artigo indefinido quando for uma palavra no singular contável. Gente, contável. Caderno, lápis, borracha, cachorro, gato, papagaio, carro, bicicleta. No singular e é contável. Também uso quando ele vem acompanhado, aí no caso aí acompanhado de uma consoante do H, quando ele dá o som de R, tá? Porque aí a gente tem uma diferença aí. E quando que eu uso an? Quando a palavra começa com vogal, e aí eu tenho singular contável, mas se essa palavra começar com vogal, mas ela não tem o som de R, tem o som de H, por exemplo, hour, né, que no caso é hora, eu não estou falando o som de H, diferente de house, que o H tem o som de R. Quando for house, eu uso o H tem som de R, eu uso A. Se for hour, que é hora, o H é mudo, eu uso an, tá? Então eu vou usar an quando a palavra for singular e contável. Quando que eu não uso? Antes de plural de nomes, também não uso para nomes próprios, que no caso nomes próprios nomes de pessoas, de lugares ou instituições. E também não uso antes de coisas incontáveis. O que são coisas incontáveis? Café, açúcar, leite, né, manteiga, a gente não usa para coisas incontáveis. Areia, farinha, tá? A gente não usa para coisas incontáveis. E eu não uso também no plural. Esse artigo não tem plural. E quando que eu uso o artigo definido? Qual é o artigo definido? O artigo definido de. Tá lá na página 20 da apostila de vocês. Eu vou usar quando a palavra for singular ou plural, mas aí eu tô me referindo sobre alguma coisa específica. Na apostila de vocês tem the man I talked about is here. Eu tô me referindo a um homem, mas é aquele homem especificamente. O homem, né? É aquele homem, não é qualquer homem. Ou então, tem o outro exemplo aí. The cake that you made was delicious.
O bolo que você fez estava delicioso. Era qualquer bolo? Não, era o bolo que você fez. O bolo. Olha o artigo definido aí, tá? E quando que eu não uso o artigo definido? Eu não vou usar quando a palavra for uma pessoa de modo, de regra geral. O menino, mas eu não tô falando de o menino que mora perto da minha casa, o menino que eu conheço. É um menino qualquer. Por exemplo, eu também não uso, no caso aí, quando está no plural. Também não vou usar antes de coisas contáveis, lembra? Para coisas contáveis, eu vou usar artigo indefinido, que é a ou em. E incontáveis de forma geral. Por exemplo, I like coffee with milk and sugar. Eu gosto de café com leite e açúcar. Eu tô falando qual é o café, qual é o leite, qual é o açúcar? Não, é um café com leite e açúcar qualquer. Então eu não uso o artigo definido, tá? Então essa é a matéria. Aí agora aqui, aí vocês vão completar aqui em cada situação, vendo a regra que vocês vão usar em cada um desses aí. No número 4, vocês vão usar os pronomes relativos, tá? Pronomes relativos, gente, lembra aí os pronomes relativos. O que são aí os pronomes relativos? A gente usa para unir duas frases. Lembrando que o pronome relativo, a gente tem as regrinhas lá. Se eu estou me referindo a pessoa, se eu estou me referindo a lugar, se eu estou me referindo a um objeto ou animal, ou então se eu estou indicando posse. Esse aí é o exercício da lição 1. Então, agora eu vou explicar para vocês os exercícios da lição 2, que é o mesmo assunto, artigos definidos e indefinidos e pronomes relativos. Como eu já dei a explicação para vocês sobre em cada situação que usam cada um, e aí vocês têm a apostila 19 e 20, a página da apostila 19 e 20 para vocês consultarem quando que vocês usam. Inclusive, na plataforma, né, eu fiz umas anotaçõezinhas aí para vocês, quem acompanhou vai saber aí. Então aí no número 1, vocês vão completar com artigo definido, ó, o, a, os, as, né? E aí, se necessário. Por quê? Porque eu tenho aquela regrinha lá. Quando que eu não uso? Eu não uso quando estou me referindo a alguma coisa de forma geral, se eu estou me referindo a alguma coisa contável ou incontável de forma geral. O leite qualquer, ou, né, ou aquele animal qualquer, então aí eu não vou usar, tá? No número 2, vou para completar com o artigo indefinido, a ou em. Primeiro. Então, aqui no número 2 eu vou estar usando aí os pronomes relativos. Aí a gente tem aí as opções. Então presta atenção aqui. This is the man. Eu tô falando sobre man. E aí eu vou usar qual pronome relativo aqui? Man é homem, né? Então eu tô me referindo ao quê? A uma pessoa. Então eu vou usar o pronome relativo que eu uso para completar quando é a pessoa. Vocês têm que saber, no caso aí, ao que está se referindo. É relativo ao quê? Se é um objeto, se é uma pessoa, se é um animal, ou então está indicando posse, ou então se está se referindo a algum lugar. E aí vocês vão ter lá as alternativas, consultem lá na página 17. Para vocês saberem, se vocês não sabem aí tudo de cabeça, então eu aconselho vocês a fazer a tradução da... Então, aqui no número 2, eu vou usar artigo indefinido, a ou em. Eu uso a se a palavra aqui começa com consoante. Eu uso em se a palavra começa com vogal. Sendo que tem aquelas regrinhas lá que vocês têm que lembrar. No caso aí, para singular, coisas contáveis, né? Coisas contáveis no singular, me utilizando aí de forma geral. Só que eu não tenho situações que eu não uso nenhum nem outro. Então vem algum aqui e vai ficar em branco. Não esqueçam aí de vocês consultarem lá as regrinhas. No número 3, eu vou usar os artigos, os pronomes relativos. Who, where ou that. Who para pessoas, where me referindo ao lugar e that para animais ou objetos, tá? No número 4, eu vou reescrever a frase utilizando os pronomes relativos. Pessoas indica posse, coisas ou lugares, e aqui também para coisas e animais, né? Ou coisas e animais, e aqui também. Então aqui, Dr. Taylor phoned my yesterday. Aí aqui eu tô falando he. He é quem? Dr. Taylor. Então esse he aqui vai sair e vai entrar o pronome relativo que se refere à pessoa. Porque he é ele, Dr. Taylor é uma pessoa. Então eu tiro isso aqui e vou unir as duas frases usando o nome relativo correto.
Esse aí é a matéria do exercício 2 e a gente conclui por aqui as aulas 1 e 2.